Bom dia aí, gente. Mais uma vez aqui para uma rápida reflexão. Hoje eu queria falar de uma coisa assim, um tanto quanto enigmática que acontece no Antigo Testamento. A gente sabe que o primeiro dos patriarcas hebreus é Abrão, né? Que depois recebe o nome de Abraão. Né? Abrão, inclusive, vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, com outras culturas, casado com Sarai, que depois recebe o nome de Sara. Né? Abraão ele vive uma experiência interessante. De repente aparece para ele um ser um tanto quanto representativo e misterioso chamado Melquisedeque. Né? Esse camarada, depois de conversar com Abraão um pouco, oferece para Abraão duas coisas interessantíssimas para aquele tempo, que era pão e vinho. Né? Para nós cristãos, pão e vinho tem uma representatividade muito grande. Para os judeus também. Né? Pão e vinho geralmente são instrumentos utilizados nos rituais da Páscoa. Mas uma coisa importante para a gente frisar aqui é que o pão e vinho que os judeus, né, nem me refiro aos cristãos, mas os judeus faziam uso nos seus rituais de Páscoa, eles são todos pós-exílio do Egito, né? Se a gente relembrar bem, o pai da lei judaica, né, é Moisés, e Moisés ele vem existir bem depois de Abraão. Abraão, de acordo com os últimos estudos arqueológicos, se situa entre 1900 e 1700 antes de Cristo, né? E Moisés é bem posterior. Moisés, inclusive, o autor do livro de Êxodo, é com Moisés que vem a lei. E é com Moisés que há a passagem, né? A palavra Páscoa significa passagem, né? A passagem da escravidão para a liberdade, a saída do Egito para a liberdade, né? Então a ideia de utilizar pão e vinho nos rituais tem a ver justamente com essa passagem. Mas Abraão, ele vivia bem antes disso, bem antes dessas coisas acontecerem. E de repente aparece Melquisedeque como um representante, né, de Cristo no Antigo Testamento. No livro de Hebreus é muito legal que volta-se, né? Na verdade, o nome de Melquisedeque só é citado em 3 livros na Bíblia: Gênesis, um Salmo e em 3 capítulos do livro de Hebreus. E lá no livro de Hebreus ele faz questão de dizer que o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque é um sacerdócio que não tem amarras, que não tem limitações de nenhum tipo. E eles representam isso ao dizer Melquisedeque, ele aparece do nada, não temos informações sobre seus descendentes, sua genealogia, sua origem, seu início de dias, né, sua idade, sua morte. Simplesmente se tem uma aparição misteriosa no Antigo Testamento, onde ele oferece aquilo que para nós cristãos tem uma representatividade grande, que é o pão e vinho, né? Que representam a morte de Cristo por cada um de nós. Né? Então, assim, basicamente, ao fazer essa reflexão, o motivo de eu estar fazendo essa reflexão é para a gente pensar que não há possibilidade de fazer monopólio da pessoa de Cristo. E Cristo sabia tanto que haviam grupos que gostavam de se arrogar e de fazer monopólio do nome de Deus, que ele lá em Mateus 23, ele dá uma lapada, uma verdadeira lapada, né, nos fariseus, dizendo que eles tomavam a chave do céu, não entravam e não deixavam entrar os que queriam entrar. Né? Ou seja, se arrogavam e achavam que eram monopolizadores, né, do reino de Deus, da presença de Deus. E isso acontece com muitos de nós. Eu venho mesmo de um movimento religioso que acredita que é só quem está ali que está salvo, que é só quem está ali que está fazendo a vontade de Deus. Né? E isso não é bem assim. Né? Se a gente for parar para pensar, o nome Melquisedeque, de acordo com a interpretação lá do livro de Hebreus, significa rei de justiça. Então, seguem esse rei, que é uma representação de Cristo, ou seja, seguem e servem Cristo aqueles que são éticos e que praticam a justiça, ou que buscam a justiça ao menos, né? Então não é quem frequenta o grupo dos católicos, dos evangélicos ou de qualquer outro grupo religioso.
Então não há limites para a caminhada com Deus. Eu gosto de mencionar que muita gente que está lá dentro das igrejas, às vezes estão muito longe de viver aquilo que Jesus ensinou. E muitas pessoas que nunca entraram e outras que inclusive nem acreditam na existência de Deus, vêm vivendo muito mais essa justiça ou tentando viver de maneira ética e de maneira digna, né, nos seus comportamentos, que acabam vivendo muito mais aquilo que Jesus ensinou do que muita gente que está lá dentro. Então que fica essa reflexão aí pra gente hoje, tá bom, gente? Bom dia aí, um grande abraço.